Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? O Santos não, mas o juiz fez o possível para estragar o dia do santista. Não é porque ganhou que eu vou aliviar aqui, não. A arbitragem brasileira, o VAR, é uma merda! Merda! Isso porque ganhou. Porque tem que reclamar agora. Tem que bater o pé agora. Porque quando perder e a gente reclamar, vai ter muita desculpinha de outras pessoas. Reclamou porque perdeu. Se estivesse ganhando, não falava nada. Tem que falar sim. Alexandre Matos e Marcelo Teixeira, vocês têm uma nova tarefa. Porque hoje o Santos mostrou que ele é contra tudo e contra todos. A gente ganhou do Fortaleza e ganhou do juiz. Ganhamos do Fortaleza e ganhamos do juiz. Fizeram de tudo para o Santos continuar na zona de rebaixamento. De tudo. Mas hoje, pelo menos eu vi um Santos que a camisa pesou. Bom, meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, porque nós santistas quase infarta. E a gente está aqui inteiro para fazer o vídeo, é muito difícil às vezes. E se você tiver Instagram, siga @SinceroSantos. Começa o vídeo. O Santos é contra tudo e contra todos. Chupa juiz, chupa VAR, chupa CBF. Eu tô puto pra caramba apesar da vitória. Porque fizeram de tudo pro Santos perder. Mas não conseguiram. Enfim, vamos para a análise da vitória do Santos, que até o momento está tirando a gente da zona do rebaixamento. Bom, começo com a escalação do time titular. A minha crítica que fica era não ter dado uma chance para Luca Meireles como 9, ou talvez ter testado o Guilherme de falso 9. Porque o que eu faria? Eu teria colocado o Bom Tempo desde o princípio na direita, o Barreal pela esquerda e centralizava o Guilherme. Isso é uma opinião minha, uma visão minha, né? Então, assim, não tem muito o que criticar da escalação, tá? Eu só faria essas trocas. Sobre as trocas, né, já falando um pouco mais do Kleber. Quando você coloca um zagueiro, que nem o Zé Ivaldo, de lateral direito, você praticamente acaba com a carreira do Sherman. Desculpa os amantes do Sherman. Mas hoje, essa escolha por Zé Ivaldo no lugar do Sherman acaba com a carreira do Sherman. Eu gosto do Sherman, acho que tem espaço para evoluir, falha defensivamente, mas dá para evoluir porque é novo. Mas a partir do momento que o técnico pega um zagueiro pesado e coloca mais ou menos como um lateral direito, aí praticamente acaba com a carreira do garoto. Eu acho que das trocas do Kleber aí, eu posso criticar a entrada do Tassiano e não a do Luca Meireles. A entrada do David Washington e a não entrada do Luca Meireles. E posso criticar o fato dele ter colocado o Zé Ivaldo em uma função que o Sherman poderia ter entrado. Talvez ele quis segurar mais, ter mais sustentação. Poderia, né? Infelizmente, o Zé Ivaldo não é desses, cara. Então, para mim, o Kleber, a gente pode até debater se acertou ou não a escalação titular. Agora, as trocas, para mim, Tassiano, David Washington e Zé Ivaldo, mais ou menos como um lateral, para mim foram 3 erros incríveis do Kleber. Mas hoje valeu mais o resultado do que a atuação. Bom, falando agora sobre o primeiro tempo, né? Os 15 primeiros minutos do Santos foram tenebrosos. Fortaleza em cima, Santos acuado, Santos sem saída de bola. A pressão que o Fortaleza fez na saída de bola deixou o Santos totalmente perdido e sem respirar. Sem respirar.
Então, os primeiros 15 minutos ali, o Fortaleza em cima do Santos, amassando o Santos. Só que o que é legal, o que faltou no jogo contra o Botafogo, hoje sobrou, que é o quê? Eficiência. Dá para falar aqui que o Santos criou 3 a 4 chances. Fez 3. Então, de 4 chances que o Santos teve para fazer gol, fez 3. Então, o que sobrou de eficiência hoje foi o que faltou semana passada. E vou repetir, para mim, Gabriel, eu acho que de verdade que o Kleber só errou nas alterações. Porque no segundo tempo, isso fica evidente. Porque assim, depois que o Fortaleza faz o primeiro gol, o Santos se abateu muito. O Santos quase entregou o resultado de bandeja para o Fortaleza. O segundo tempo, até o primeiro gol do Fortaleza, estava muito controlado. O jogo estava muito sossegado. Aí entrou em ação o VAR e o emocional do Santos. O primeiro gol do Fortaleza, a gente pode debater aqui o vacilo da zaga de deixar o atacante do Fortaleza antecipar. Mas aí é o que eu falo, que o juiz, o VAR e a CBF é um lixo. Lixo, 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 lixo. Sabe por quê? Porque você tem que avaliar a distância do desvio para a bola na mão. Você tem que analisar a distância. Aí é o que eu falo, que falta um critério. Talvez assim, no jogo do Flamengo não seria pênalti. No jogo do rival da Barra Funda não seria pênalti. Se um lance desse a favor do Santos, dependendo do juiz, não dá pênalti. Por causa que a distância é muito curta. O que o Zé Ivaldo vai fazer com o braço dele? Vai enfiar no rabo? O cara vai pular o quê? Assim, ó. Vai pular assim? Então, assim, o primeiro pênalti, para mim, sem sentido, pela distância que tá. Pela distância. Agora, o Santos, ele se abateu muito com o primeiro gol do Fortaleza e logo em seguida falhou de novo. Aí foi um erro de marcação, saída errada. Escobar, que hoje não fez uma partida legal ali pela direita. Hoje eu não gostei do Escobar. Achei que muitas jogadas saíram por lá. Só que faz um outro pênalti. Esse sim foi. Esse sim foi pênalti. Então, o primeiro não. O segundo pênalti foi. E aí, o que acontece? O Santos entregou o terceiro gol de bandeja para o Fortaleza. A sorte que o Brasão apareceu uma ou duas vezes. Nessa recuada errada e um contra-ataque que o Lucero sai cara a cara. Então, o Santos se abateu muito. E é uma das coisas que o Santos precisa melhorar nesse tempo parado, é o quê? Cabeça. Cabeça. E assim, cara, de verdade, se eu analisar o jogo em si, o resultado que seria justo pelo número de chances criadas poderia ser um empate. Por mais que o Fortaleza criou bem mais que o Santos, o Brasão apareceu bem mais que o João Ricardo, o Santos foi muito eficiente e não dá para tirar mérito disso. Mas por envolvimento do VAR, o Santos mereceu ganhar. E no fim, o legal é que o Santos foi muito eficiente. E hoje o Roleiser fez 66 milhões parecer barato. Pela assistência e também pelo gol no final. E o Santos se aproveitou e depois catimbou os acréscimos ali. Que vitória! Sofrido, sofrido, sofrido. Mas ainda precisamos melhorar bastante. Como eu falei, hoje valorizar o resultado, mas precisa melhorar. E sobre o juiz, vão tomar naquele lugar. Vocês, a CBF e o VAR. Pega essa ferramenta aí que vocês não sabem usar, enfia lá. Que vocês quase acabaram com a vitória do Santos hoje. Tá? Bom, falar sobre os gols, né? O primeiro gol do Santos, uma bela jogada entre Barreal e Roleiser, e que assistência. O segundo gol, o único pivô que o Tiquinho acertou no jogo. O Tiquinho foi muito mal, mas o único pivô que ele acertou, o Guilherme chegou finalizando muito bem. Finalmente a lei do ex funcionou ao nosso favor. E por fim, o que eu poderia falar para vocês
do primeiro gol do Fortaleza é o que eu falei. A gente pode debater se o cara antecipou ou não. Entretanto, para mim foi mais mérito do VAR do que outra coisa o primeiro gol. O segundo, para mim foi pênalti, o Santos saiu mal, sentiu o gol e o Escobar foi muito infantil, porque não tinha o que o Pikachu fazer por ali. Agora, o nosso terceiro gol de desempate e vitória, Roleiser foi muito bem. Erro de passe, bom tempo recupera, toca no momento certo pro Roleiser, que corta, bate, conta um pouquinho com a sorte de trave, goleiro e entra, mas o que importa é a vitória. Vamos respirar, enfim. Bom, jogador a jogador aqui, galera. Vamos lá. Brazão, muito bem. E quase pegou os 2 pênaltis, hein, cara? Foi uma pena não ter pego nenhum, mas foi muito bem. Escobar, não gostei hoje do Escobar, tá? Achei que falhou muito defensivamente. João Basso, cara, vou falar, o João Basso e o Lompero jogaram bem, hein, mano? Porque os erros defensivos nem foram deles. Para mim, os dois foram bem. Souza, tava bem, só que ele precisa rever a sua condição física. Porque ele vai bem e tem que ser substituído porque sentiu a coxa. Tem que ver essa situação física. Zé Rafael, bem também. O Zé Rafael é outro nível. Pituca. O Pituca foi igual o Santos no primeiro tempo. 15 minutos iniciais dormindo e depois se encontrou na partida e fez uma partida razoável ali para bom. Então hoje o Pituca eu até que gostei. Roleiser melhor do jogo. Barreal foi bem, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu no início do segundo tempo, porque se faz 3-0 ali, acaba o jogo, mata o jogo de vez. E aquele gol o Barreal não poderia ter perdido. Mas como fez gol e jogou bem no geral, ok, uma boa partida. Tiquinho Soares, muito mal hoje. Eu só vou falar que a partida dele foi ok, que ele participou diretamente do segundo gol e a gente ganhou. Então, ok, mas precisa melhorar muito. E Guilherme hoje foi bem. O Guilherme, para mim, jogou muita bola hoje. Tá? Não só por conta do gol, mas como ele ajudou a equipe hoje. Foi objetivo, foi focado. Né? Reservas que entraram. Diógenes, Aderlan, Sherman. Né? Eu falei que queimou o Sherman por entrar o Zé Ivaldo, tá? Mas o Aderlan também acaba de ser queimado também. Zé Ivaldo, não gostei. No primeiro lance, um lance polêmico que eu queria falar, ele poderia ter sido expulso por aquela falta no Breno Lopes. A sorte que estava impedido, que na minha opinião, no primeiro VT que eu vi na TV, não estava. Então, teve grande chance dele ser expulso. Luizão não entrou, João Schmidt entrou bem no fim do jogo, mas é engraçado como o Schmidt entra numa moleza, cara. É incrível isso. Vai ficar sem avaliação pelo pouco tempo. E quase foi expulso ainda, né? Bom, Rincon e Ian não entraram, bom tempo, entrou bem, entrou ligado. Tassiano hoje não foi mal. Quando eu digo que o Tassiano não foi mal, é que eu não vi ele dar com a tíbia na bola. Ele pelo menos conseguiu dominar a bola e pelo menos acertar passe. Vamos falar razoável? David Washington foi o último que entrou. Olha, eu só sei que ele entrou porque no último lance do jogo, a TV focou nele, senão eu não teria nem visto ele no jogo. Tá? Então é isso que eu tenho para falar do jogador a jogador. Gente, ganhamos. Tomara que os resultados ajudem para a gente ter um mês de paz e que o Santos trabalhe sério, reformule o elenco onde precisa, tá? E melhore muitas coisas que precisa. Não é porque ganhou que a gente tem que achar que está tudo bem. Porque hoje o Santos ganhou do Fortaleza e do Juiz. Hoje foi contra tudo e contra todos, como sempre foi para o Santos Futebol Clube. Uma boa noite para vocês. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.